E aí, pessoal, aqui é a Gaia com mais um vídeo sobre conselhos de RPG, tanto para novatos quanto para veteranos. E nesse vídeo eu quero falar sobre um dos assuntos mais importantes que as pessoas devem saber para jogar RPG, que é a ideia do sistema de RPG e dos sistemas neutros. O que isso significa? Para quem ainda, resumidamente, os sistemas de RPGs são as regras que você utiliza para resolver as cenas e conflitos dentro de um jogo de RPG. São as regras que o grupo de participantes, tanto os jogadores quanto o mestre, usam para poder criar a história em conjunto, criar os personagens, desenvolver os desafios, ver quem acerta, quem erra, como é que vai para frente, como é que vai para trás. É o sistema que faz isso. Mas um pensamento muito importante, uma habilidade muito importante para todos, tanto jogadores quanto mestres, é pensar também em formas de sistema neutro ou sistema agnóstico. Essa é a terminologia que se utiliza para dizer que você está descrevendo e preparando cenas para que elas possam ser adaptadas para qualquer outro sistema. É como se pensar de uma forma livre para que depois você possa adaptar isso para o sistema que você quiser. Neste vídeo eu vou falar alguns preceitos e algumas ideias de como você pode pensar de forma neutra, sistema neutra. E eu espero que até o final vocês compreendam e isso ajude nas mesas de vocês. Antes de qualquer coisa, como sempre, vocês podem me seguir, vocês podem entrar no meu servidor do Discord, vocês podem ver meus livros, eu produzo livros de RPG, livros de literatura, jogos eletrônicos, tudo vocês podem ver pelo meu QR Code, pelo meu Linktree, e podem conversar mais diretamente comigo dentro do meu servidor do Discord. Mas agora vamos falar diretamente sobre o sistema neutro, o sistema agnóstico. Basicamente, o que acontece é, o que os sistemas fazem? Eles tentam criar um frame, criar uma maneira, um procedimento de como você pode transformar aquilo que você está imaginando dentro da sua cabeça em números, estatísticas e fórmulas para, dessa forma, você poder dar continuidade à história. Existem literalmente milhares de sistemas de RPGs. Nessa imagem nós podemos ver só alguns deles. O Cypher, o D&D Quinta Edição, o Fantasy Age, o Savage Worlds e no meio ali é o Quest. Todos eles são sistemas de RPGs. Nós temos aqui nós temos três gameistas, um narrativista simulacionista e outro simulacionista com alguns detalhes também gameistas, mas a maioria aqui gameista. Existem, como já comentei diversas vezes em outros vídeos, 3 grandes grupos de sistemas de RPGs, que são os gameistas, que são focados em desafios para serem superados, normalmente combate. Você tem o simulacionista, que tenta criar regras específicas para poder permitir a interpretação profunda dos personagens e tenta simular a realidade. E você tem os narrativistas, que tentam dar ferramentas para a criação da narração, não só pelo mestre, como pelos outros jogadores. Isso são os sistemas. Eles criam as regras, eles têm essas regras para direcionar a maneira de criação de histórias. Cada sistema cria histórias diferentes. Inevitavelmente, se você for jogar... eu quero jogar uma campanha, um jogo de RPG de Senhor dos Anéis. Se você utilizar D&D, a história vai ser criada de uma forma diferente se você jogar com Quest, com GURPS, com Daemon, com Fate, com Risos, com qualquer sistema que você escolha. Cada sistema, por conta de ter regras, ele vai fazer com que você jogue de uma forma, você pense de uma forma. Testes que poderiam ser um acerto vão ser erro em alguns sistemas. O dano que em um jogo vai ser letal, vai matar o personagem, no outro vai ser só um dano superficial. Em alguns jogos você pode utilizar sua própria motivação particular do personagem para se curar. Em outros não tem nada a ver. Então, os sistemas também irão conformar e direcionar a história. Porém, o foco desse vídeo é mostrar como você ainda tem que pensar da forma neutra. E quais são os aspectos para você pensar da forma neutra? Quando você tem que pensar as cenas e os personagens dentro do universo no qual você está construindo. O que isso quer dizer? Quando, ao invés de você pensar, por exemplo, vou criar um gigante em D&D, então ele vai ter em torno de 100 pontos de vida, vai causar em torno de 20 a 30 de dano e não sei o que. Isso é uma forma mecânica, você está pensando nas mecânicas do sistema. Pensar de forma neutra, eu vou fazer um personagem que é forte como um gigante. Ele tem uma força equivalente a de um gigante, a resistência de um gigante. E aí você vai descrevendo as competências e capacidades dele de forma neutra, universalista, agnóstica. É assim que você irá pensar.
Por exemplo, você imagina um enorme castelo. Esse castelo ele tem armadilhas. Aí você pensa, essas armadilhas elas são perigosas mesmo para os maiores heróis do mundo. Então, você não precisa imaginar que ela é uma armadilha de nível 20, ela é uma armadilha que necessita de um teste de fortitude contra dificuldade 30 para sobreviver. Se você falhar, você morre. Você escreve isso e depois você adapta para o universo no qual você vai jogar, para o sistema no qual você vai jogar. Você deve, quando você vai escrever de forma agnóstica, pensar de forma agnóstica, de forma neutra, de forma universalista, você escreve as características dentro da lógica ficcional do universo que você está fazendo. Então você pode fazer um sistema agnóstico e pensar, Voldemort em Harry Potter. Ele é um dos bruxos mais poderosos, ele é capaz de reagir, a velocidade de reação dele equivale a quase a velocidade de reação de uma bala. Ele pode quase desviar de balas. Ele tem uma inteligência de combate avançadíssima. Ele é capaz de destruir prédios inteiros com as suas magias. Ele é capaz de lançar magias que matam um oponente assim que tocam nele. Você vai descrevendo ficcionalmente esse personagem. Você descreve que ele tem uma inteligência imensa, ele tem uma capacidade de intimidação absurda, ele é capaz de intimidar mesmo as pessoas que antes pareciam não sentir nenhuma forma de medo. Tudo isso são descrições. Quando você prepara um personagem dessa forma, você vai descrevendo as características dele de forma generalista, de forma neutra, e aí depois você vai adaptar. O que é uma magia capaz de destruir um castelo em D&D? Quer dizer que ela vai causar 30 dados de vida, 30 D6. O que seria isso em Cypher? Quer dizer que num personagem de nível 20, de desafio 24, desafio 21, desafio 27, é aí que você começa a adaptar. Pensar de forma agnóstica, pensar de forma neutra, é você descrever narrativamente o personagem e depois você ver o que essa narrativa impacta dentro do mundo. O cara é um dos maiores bruxos de todos os tempos. Isso em GURPS é NH 27, NH 26. Ele lança magias com NH 28. Como é que seria isso em Savage Worlds? Savage Worlds que usa os tamanhos dos dados, D4, D12 ou mais. Então, vamos dizer que ele tem alguns atributos em D12, que ele é capaz de lançar magias com dano D12 mais 4, D12 mais 6, resistir a uma magia de morte dele é contra D12 mais 8. É assim que você vai fazendo. E aí, pensando de forma neutra, novamente, os termos utilizados é neutro, universal e agnóstico. São os termos utilizados no RPG para determinar quando não tem um sistema único. Você descreve de forma generalista. Então, isso é muito importante. Eu vou fazer uma série de vídeos explicando como criar personagens, e criar cenas e criar coisas de forma neutra. Você deve descrevê-las. Alguns RPGs, como Fate, Risos, sistemas narrativistas que utilizam aspectos e caracterizações, eles já têm uma facilidade em pensar dessa forma. Porque dessa maneira, você já tem uma noção da descrição do personagem. Então, Fate, Risos, você tem Imagination Land, Imagiland, que também é muito bom para pensar assim. Todos eles são sistemas que, por utilizarem já as descrições, já fica mais automatizado e embrenhado na sua própria capacidade enquanto mestre e jogador. Você já conhecia esse termo? Você já conheceu o termo sistema agnóstico, sistema neutro, sistema universalista, sistema generalista? Vocês já conheciam essas formas? Universalista às vezes nem é mais utilizado para sistemas universais como GURPS, então não é para sistema genérico. Então, eu diria, os termos mais utilizados é sistema neutro ou sistema agnóstico. São os dois termos mais utilizados. Atualmente, o sistema neutro é melhor porque agnóstico às vezes tem uma temática muito religiosa e não é muito legal ficar falando assim. Então, você já conheceu esse termo, já conheceu essas formas. Não confundam o sistema neutro com o sistema sem dados ou sistemas sem fatores randômicos. Isso é outra coisa que eu também pretendo fazer um vídeo falando sobre isso. Que nós temos jogos fantásticos como Lord of Gossamer, nós temos jogos como Falkenstein sem dados, nós temos jogos como Lord of Olympus e nós temos também o clássico Ember, que é um jogo sem dados, apenas na base comparativa. E aí nós temos também o Theatrix, que faz assim. Mas enfim, não confunda com sistemas sem fatores aleatórios. Evermore também é assim. Sem fatores aleatórios. O sistema neutro é pensar de forma descritiva, generalista, os sistemas, e dessa forma
você poder depois adaptar para o sistema que você quiser. Diga o que vocês acharam, comentem. E aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Como sempre, entre no servidor de Discord para a gente poder continuar as conversas. E falou. Até a próxima.